Conexão cruzada. Vocês não devem utilizar a conexão cruzada em hipótese alguma. É a ligação física de duas tubulações, das quais uma conduz água potável e a outra água não potável. A ligação das duas não pode ser feita porque a água potável vai ser contaminada pela água não potável. Aqui vocês estão vendo um modelo de um pluviômetro. O pluviômetro ele é utilizado nas estações pluviométricas para medir a intensidade das chuvas diárias e mensais. Aqui vocês têm uma foto de um pluviômetro, para vocês terem uma ideia de como ele é. Dimensionamento do reservatório. Há 5 métodos básicos para dimensionar uma cisterna. O primeiro é o método de Ripple, que é o método determinista. Normalmente nós não usamos o método de Ripple porque ele é muito exagerado. Ele calcula uma cisterna maior que o necessário. O segundo método é o método de Monte Carlo, que é o método estocástico. Esse método de Monte Carlo se baseia nas probabilidades. Por exemplo, 75% de ocorrer alguma coisa, 85%, 95%. Baseado na probabilidade, para cálculo depois do dimensionamento, ele usa o método de Ripple. Então ele não é aconselhável de ser utilizado. E o melhor de todos, que é o método de análise da simulação, que é o método que eu desenvolvi o meu programa para calcular a melhor cisterna para ser utilizada em determinada obra, que é o método de análise da simulação. Existem dias contínuos sem chuva para dimensionamento que não aconselho usar porque ele dá reservatórios muito grandes. É mais utilizado no norte ou na agropecuária, por exemplo, para irrigação. Não é um método usual. E também o custos payback, que nós já comentamos antes. Precipitações nas capitais dos estados brasileiros. Aqui nós temos uma tabela que mostra todas as intensidades de chuva de janeiro até dezembro em todas as capitais do Brasil. Essa tabela faz parte do meu programa, o que permite que vocês calculem qualquer sistema de aproveitamento de água de chuva em qualquer estado do Brasil. Aqui nós temos o número médio de dias secos, que é mais ilustrativo, do Azevedo Neto. Estimativa de consumo demanda residencial para fins não potáveis, consumo para usos comerciais e consumo para usos industriais. Aqui nós temos uma tabela que mostra o gasto mensal de uma residência na parte interna. Nós vamos dar um ênfase especial para as bacias sanitárias, que são o principal vilão que mais gasta água. Por essa tabela vocês estão vendo que o número de descarga pessoa por dia, mais ou menos em torno de 5 descargas por dia, por pessoa. E o volume da descarga, em litros por descarga, numa média de 9 litros. Como vocês veem, é um consumo grande. Agora nós vamos ver o consumo externo da residência. Você tem um gramado jardim que consome 2 litros por metro quadrado por dia. Lavagem de carro, 150 litros por lavagem.
Mangueira de jardim, 50 litros por dia. Manutenção de piscina, 3 litros por dia, por metro quadrado de piscina. E por aí vai. Informação muito importante. As descargas nas bacias sanitárias são as maiores vilãs no gasto de água potável, pois apresentam variações que vão de 27% a 41% do consumo de água potável e devem ser substituídas pela água de chuva. Os outros gastos que nós já vimos antes já são bem menores. Podemos considerar, incluindo tudo, uma média de economia em torno de 40% na substituição da água potável pela água de chuva. No meu programa de análise de simulação, eu considero no máximo que a gente pode economizar ou substituir 40%, que é esses dados que estão aí. Outra recomendação importante é que devemos colocar cloro, como nós vimos antes, na água de chuva, a ser utilizada em descargas de bacias sanitárias, pois corremos o risco de um respingo nos órgãos genitais. Aí nós temos previsão de consumo mensal, clubes esportivos, creches, edifício comercial, escola, hotéis, lavanderias, lava-rápidos, motéis, posto de gasolina, etc. Dimensionamento de reservatórios. A fórmula que está lá em cima é a fórmula que é usada para dimensionar uma cisterna. V é igual ao volume aproveitável no mês. C, coeficiente de runoff do telhado. P, precipitação média mensal em milímetro. A, área em projeção em metros quadrados. N, fator de captação. Você multiplicando o coeficiente de runoff pelo fator de multiplicação, você obtém esse coeficiente de 0,80. E finalmente chegamos na fórmula padrão, que é a última fórmula de baixo. V igual a P vezes A vezes 0,80. Existem leis no Brasil, em várias prefeituras, que prevê o uso do aproveitamento da água de chuva. E aí nós temos alguns exemplos, algumas prefeituras que utilizam essas leis. O desinfetante cloro é o mais utilizado, primeiro que é um poderoso desinfetante e segundo que ele não é caro. Então o uso dele é muito útil. Aí nós temos algumas características do cloro. Agora nós vamos ver um esquema com filtro rápido ou filtro de piscina. Esse é o sistema que nós vamos utilizar quando nós formos dimensionar o nosso sistema de aproveitamento de água de chuva. A água desce pelo telhado, é conduzido pela calha, tem o condutor vertical, condutor horizontal, o first flush, ou um filtro com peneira. A água filtrada vai para a cisterna, que possui um sistema de bombeamento que vai conduzir para uma água tratada com filtro de piscina, ou seja, um conjunto de filtro, motobomba com dosador de cloro, sendo que aí ela é bombeada por reservatório superior. E aí você tem uma água não potável pronta para o uso. Agora algumas fotos na sequência. Aqui nós temos uma foto, uma bomba centrífuga com dosador de cloro. Aqui nós temos uma bomba dosadora com sistema eletromagnética. Aqui nós temos um filtro de piscina e uma bomba com dosador de cloro. Aqui nós temos uma seção
do filtro de areia, mostrando como que é o funcionamento. A água entra, filtra numa areia própria para filtragem e sai limpo embaixo. Aqui nós temos algumas características do filtro de areia para piscina: taxa nominal, granulometria da areia, altura de areia, partículas retidas, bomba escorvante e a vazão, que é mais ou menos 3,3 metro cúbico por hora. Aqui nós temos as principais bactérias que existem nessa água, que necessita passar pelo filtro. Cryptosporidium parvum é uma dessas bactérias, e a giardia é outro tipo de bactéria. E aqui nós temos as dosagens de cloro que elimina essas bactérias. Reduções no filtro rápido de areia descendente: redução da cor aparente, redução da turbidez, redução de coliformes termotolerantes 100%, remoção de coliformes fecais 100%. Aqui vocês viram um modelo de uma água de chuva tratada com filtro rápido de areia, que é o filtro de piscina, uma água clara e cristalina. E aqui no microscópio vocês estão vendo os germes e bactérias, o Cryptosporidium parvum e a Giardia lamblia. Ufa! Muito obrigado. Esta pergunta é feita invariavelmente no término de toda palestra técnica. Existe algum programa de computador que execute o cálculo de uma cisterna? Afinal, eu aprendi muita informação, mas como eu uso isso na prática? Agora existe. Eu acabei de criar uma planilha Excel que utiliza a linguagem Visual Basic e fornece 6 gráficos a serem utilizados para análise do volume ideal a ser utilizado no dimensionamento de uma cisterna. Essa análise se baseia tecnicamente na simulação do uso de 10 cisternas de volumes variando de 1.000 litros a 10.000 litros, que vão gerar os 6 gráficos. Os gráficos, por sua vez, vão depender da cidade escolhida pelo engenheiro, arquiteto ou tecnólogo, onde será implantado o sistema de aproveitamento de água de chuva. Todas as capitais do Brasil se encontram em tabelas que incluem as chuvas médias mensais em milímetro do ano todo de cada cidade. O objetivo não é só técnico, e sim buscar a melhor solução econômica. Na segunda parte do curso de capacitação técnica, vocês vão aprender a utilizar os gráficos e identificar como dimensionar uma cisterna, levando em conta o equilíbrio entre técnica e economia. Aqui vocês têm um desenho mostrando a minha planilha de análise e simulação que eu criei. Para adquirir essa planilha, basta vocês acessarem http://reinaldoeng.wixcom energias renováveis. Aí vocês vão obter todas as informações para você conseguir a planilha. Muito obrigado.